Bem-vindos ao 5 Curiosidades, o canal que desvenda os mistérios mais sombrios do mundo real. Hoje, vamos mergulhar em 5 histórias de terror da vida real que vão fazer seu coração disparar. Já imaginou um casal assassinado em uma igreja por um estranho misterioso? Ou um massacre no deserto que até hoje esconde segredos? E que tal uma jovem desaparecida após uma confissão na igreja, com um suspeito inesperado? Vamos explorar também um serial killer que chocou o mundo e um homem que sumiu sem deixar rastros em uma praia isolada. Prepare-se para revelações que vão te prender até o último segundo. Inscreva-se agora nos 5 Curiosidades e vamos para o vídeo. Primeiro caso: o assassinato de Harold Thelma Sain. Harold Sain, de 66 anos, e sua esposa Thelma, de 63, viviam uma vida tranquila em Waverly, Geórgia. Harold era diácono da Igreja Batista Filhas do Amanhecer, um homem respeitado e querido. Em uma terça-feira, 11 de março de 1985, eles conduziam sua aula bíblica semanal, com 9 mulheres presentes. Por volta das 8h50 da noite, uma delas saiu mais cedo e, ao deixar a igreja, cruzou com um estranho que perguntou por Harold. Sem desconfiar, ela seguiu seu caminho. Minutos depois, o desconhecido sacou uma arma calibre 25 e atirou várias vezes em Harold. Thelma, em pânico, correu para ajudar o marido, mas também foi baleada. As testemunhas correram para o escritório do pastor para chamar ajuda, mas a linha telefônica estava cortada. Uma delas correu até o carro e buscou socorro. Quando os paramédicos chegaram, era tarde demais. Harold e Thelma estavam mortos. A polícia inicialmente pensou em roubo, mas descartou a ideia quando encontrou $300 no bolso de Harold. Então, sugeriram que o crime poderia ser um assalto mal-sucedido. No local, encontraram óculos que não combinavam, possivelmente do assassino, em mau estado, sugerindo que pertenciam a um andarilho. As testemunhas não concordavam sobre a aparência do suspeito, e um retrato falado foi feito, mas não parecia confiável. Meses depois, em julho de 1985, a polícia de Telfair County parou um carro por uma infração de trânsito. No porta-malas, encontraram armas, e 3 pessoas foram presas, incluindo Donnie Barantini. Ele teria se vangloriado de matar um pastor negro e sua esposa, mas negou quando confrontado. 15 anos depois, em 2000, Dennis Arnold Perry foi preso e acusado pelos assassinatos. Ele era suspeito desde o início, indicado pela mãe da namorada, que disse que ele se parecia com o retrato falado. Ela também alegou que Perry confessou o crime, motivado por raiva, pois Harold teria rido dele quando pediu comida. Inicialmente, Perry foi descartado, pois trabalhava a mais de 160 quilômetros dali, em Jonesboro. Mas a namorada disse que ele visitou os avós em Waverly no dia do crime. 2 testemunhas o identificaram por uma foto, e uma acreditava que Harold o conhecia. 2 conhecidos de Perry disseram que ele usava óculos como os encontrados no local, embora ele negasse. Perry teria confessado, dizendo que foi um acidente, mas a polícia não gravou a confissão. Perry foi condenado por duplo homicídio e evitou a pena de morte ao abrir mão de apelar. Mas nem todos acreditavam que ele era o culpado. Evidências físicas do local foram perdidas, e o empregador de Perry confirmou seu álibi. Pelos nos óculos não eram dele, e a namorada não lembrava de tê-lo implicado. A mãe dela, que o denunciou, recebeu cerca de $12.000 do Ministério Público de Camden County pelo depoimento, fato ocultado do juiz, júri e defesa. Em 2020, novos testes de DNA nos pelos dos óculos apontaram para Eric Spar, de 56 anos. Ele foi investigado nos anos 80, mas descartado por um álibi. Uma ex-esposa disse que ele confessou o crime e usava óculos como os do local. Ela e outra ex-esposa o chamaram de racista e supremacista branco. Com a prova do DNA, Perry foi libertado, e suas condenações, anuladas. Curiosamente, dias após a libertação, a mãe de Spar, que deu a amostra de DNA, foi encontrada morta. Não se sabe se houve crime. Em novembro de 2020, o corpo de Harold foi exumado, mas até agora, Spar não foi acusado, e o caso segue aberto. Quem era o verdadeiro assassino? E por que a verdade demorou tanto para surgir? Antes de continuar, se você está gostando, inscreva-se nos 5 Curiosidades e ative o sininho para mais histórias que vão te deixar sem dormir. Segundo caso, o massacre de Wickenburg. Na manhã de 5 de novembro de 1871, 8 pessoas embarcaram em uma diligência de Prescott, Arizona, rumo a San Bernardino, Califórnia, pela estrada La Paz. Às 8 da manhã, perto de Wickenburg, a viagem terminou em tragédia. 6 homens, incluindo o cocheiro, foram baleados e mortos.
Um passageiro, o pagador do exército William Kruger, escapou com Molly Shepard, a única mulher a bordo. Os corpos ficaram no deserto, um deles escalpelado. A notícia se espalhou rápido, e jornais locais culparam indígenas da reserva Date Creek, especificamente 15 guerreiros e Avapai. Kruger reforçou a acusação, mas Molly acreditava que bandidos mexicanos, disfarçados de indígenas, eram os culpados, já que uma gangue mexicana operava na região. O massacre de 6 pessoas causou furor, amplificado pelas tensões raciais entre tribos e colonos. Muitos queriam expulsar os indígenas e mexicanos a qualquer custo. O caso ganhou atenção nacional porque uma das vítimas, Frederick Wadsworth Loring, de apenas 22 anos, era um escritor promissor, formado em Harvard, com romance e poesias publicados. Ele trabalhava como correspondente da revista Platon quando morreu. Até então, a imprensa do leste simpatizava com os Apaches, após o massacre de 144 deles em Camp Grant, em abril de 1871. O general George Cook investigou por 2 anos e identificou os culpados como saqueadores da reserva Date Creek. Após uma tentativa de assassinato contra ele em março do ano seguinte, pelos mesmos homens, a cavalaria matou 40 indígenas. Em novembro, Cook lançou uma campanha contra Yavapais e Apaches Tonto, forçando sua remoção para a reserva San Carlos. Mas havia dúvidas. Alguns sugeriam que o motivo era roubo, com rumores de ouro na diligência. Pegadas indicavam que os atacantes caminhavam para a reserva, mas voltaram para Vickembur. Munições, gado e cobertores foram deixados, algo incomum em ataques indígenas. Outra teoria apontava Kruger e Molly como culpados, que teriam escondido Butin, se ferido levemente e esperado o resgate. Kruger disse que Molly morreu dos ferimentos, mas não há registro disso. Rumores dizem que foram vistos juntos em São Francisco em 1872. Outra história sugere que Kruger, visto pela última vez em 1884, contratou Apaches para o ataque. Há também relatos de um William Kruger em Phoenix, em dezembro de 1872, que teria voltado pelo Butin, mas morreu baleado. O massacre de Vickembur segue como um enigma sangrento, com a verdade ainda debatida. Quem realmente apertou o gatilho? E o que escondiam as areias do deserto? Terceiro caso, Irene Garza. Irene Garza nasceu em 15 de novembro de 1934, em MC Allen, Texas, filha de Nicholas e Josefina, donos de uma pequena lavanderia. Na adolescência, o negócio prosperou, e a família mudou-se para um bairro rico. Irene foi a primeira latina chefe de majoretes na escola secundária MC Allen, formou-se e foi a primeira da família a cursar universidade. Em 1958, foi coroada Miss Doce Sul do Texas e rainha do baile da Faculdade Pan-Americana. Tímida e elegante, Irene tornou-se professora do 2º ano, trabalhando com crianças carentes. Em 16 de abril de 1960, ela saiu de casa para confessar na Igreja Sagrado Coração. Por sua beleza e popularidade, muitos a viram na igreja. Mas horas depois, ela não voltou nem deu notícias. Às 3 da manhã, seus pais, desesperados, chamaram a polícia. 2 dias depois, um transeunte encontrou a bolsa, o sapato bege e o véu de Irene. A busca, a maior da história do Vale do Rio Grande, não trouxe pistas. Em casa, os Garza receberam uma ligação de uma mulher se passando por Irene, dizendo estar em um hotel em Hidalgo, mas era um trote. Em 21 de abril, 5 dias após seu desaparecimento, o corpo de Irene foi achado em um canal, a quilômetros de seus pertences. A autópsia revelou estupro, espancamento e morte por asfixia. A polícia interrogou 500 pessoas, incluindo amigos, familiares e criminosos sexuais, fez 50 testes de polígrafo e ofereceu $2.500 por informações. Sem avanços, drenaram o canal e encontraram um visor de slides fotográficos, que pertencia a John Fate, um padre de 27 anos da igreja de Irene, recém-ordenado. Testemunhas disseram que a fila da confissão estava lenta, e Fate saiu do santuário várias vezes. Outros padres notaram arranhões em suas mãos após a missa da meia-noite. Ele levou Irene ao reitorado para a confissão, o que era incomum. Primeiro, Fate negou a confissão, mas depois admitiu. Explicou os arranhões dizendo que quebrou os óculos, voltou ao reitorado sem chaves e escalou o prédio, arranhando-se. 3 semanas antes, uma jovem foi estuprada em outra igreja local, e havia rumores de que Fate era o culpado, embora a igreja desencorajasse essa ideia. Ele admitiu estar na igreja no dia do ataque, mas negou o crime. Foi acusado de estupro, mas o júri não chegou a um veredicto. Em 1962,
Fate aceitou uma multa de $500 por agressão agravada, evitando novo julgamento. Foi enviado ao mosteiro trapista em Missouri, onde confessou ter ferido uma mulher e matado outra, mas ninguém informou a polícia. Depois, ele ajudou a realocar padres criminosos. O caso de Irene esfriou até 2002, quando um monge revelou a confissão de Fate. Um padre que trabalhou com ele também suspeitava dele. Mas o promotor René Guerra recusou levar o caso ao grande júri, alegando falta de provas. Em 2016, um novo promotor prendeu Fate, então com 83 anos, em Scottsdale, Arizona. Ele havia deixado o sacerdócio nos anos 70, casado e tido 3 filhos. Em 2017, foi condenado à prisão perpétua. Após 57 anos, a família de Irene teve justiça. Mas por que demorou tanto? A promotoria revelou que polícia e igreja sabiam que Fate era culpado, mas o promotor e líderes católicos fizeram um acordo para proteger a reputação da igreja, temendo impactos nas eleições locais e na campanha de John F. Kennedy. Fate morreu em 2020. Quem encobriu o assassino? E quais segredos a igreja ainda guarda? Quarto caso: os crimes de Richard Chase. Richard Trenton Chase nasceu em 23 de maio de 1950, em Sacramento, Califórnia. Criado em um lar rígido, era espancado pelo pai, na adolescência, não se encaixava. Apesar de algumas namoradas, não mantinha relacionamentos. Desde cedo, mostrou sinais de comportamento homicida, enurese persistente, fascínio por incêndios e crueldade com animais. Seus pais não buscaram ajuda. Adulto, Chase desenvolveu hipocondria, acreditando que seu coração parava, que sua artéria pulmonar foi roubada ou que seu sangue virava pó. Ele segurava laranjas na cabeça, achando que a vitamina C seria absorvida, e acreditava que seus ossos cranianos se separavam, raspando a cabeça para observar. Aos 21 anos, saiu de casa após acusar a mãe de envenená-lo. Morando com amigos, seu comportamento piorou com LSD, maconha e álcool. Andava-no pela casa, mesmo com visitas, até que os amigos o expulsaram. Sozinho, Chase começou a capturar, matar e estripar animais, bebendo seu sangue e comendo os crus. Misturava órgãos com refrigerante em um liquidificador. Acreditava que isso impedia seu coração de encolher, o que o mataria. Após matar um cachorro, ligou para o dono e contou. Em 1976, foi internado após injetar sangue de coelho nas veias. No hospital, era visto com o rosto manchado de sangue, dizendo que se cortava ao barbear. Na verdade, capturava pássaros, quebrava seus pescoços e bebia seu sangue. Ele roubava seringas para extrair sangue de cães de terapia, ganhando o apelido de Drácula. Diagnosticado com esquizofrenia paranoide, foi tratado e liberado para a custódia da mãe, que o negligenciou. Em 1977, foi preso em uma reserva em Nevada, coberto de sangue, com um balde de sangue bovino no carro. Sem acusações, foi solto. Interessado em armas, em 29 de dezembro de 1977, matou Ambrose Griffin, de 51 anos, com um tiro enquanto descarregava compras. 2 semanas depois, tentou invadir uma casa, mas desistiu ao encontrar as portas trancadas. Em 23 de janeiro de 1978, invadiu a casa de Teresa Valen, de 22 anos, grávida. Atirou 3 vezes, estuprou o corpo, esfaqueou-o e removeu órgãos. Cortou um mamilo, bebeu sangue e colocou fezes de cachorro na garganta dela. 4 dias depois, matou Evelyn Merott, de 38 anos, seu amigo Danny Meredith, seu filho Jason, de 6 anos, e seu sobrinho David Ferreira, de 22 meses. Atirou em todos, mutilou e estuprou o corpo de Evelyn, bebeu seu sangue e levou o corpo de David. Em casa, consumiu os órgãos da criança. Preso após uma denúncia, a polícia encontrou seu apartamento coberto de sangue, com órgãos na geladeira e um liquidificador cheio de restos. Havia coleiras de animais, a arma calibre 22 e a carteira de Danny. Em 1979, Chase, chamado de Vampiro de Sacramento, foi condenado por 6 assassinatos em primeiro grau e sentenciado à câmara de gás. Em 26 de dezembro de 1980, morreu de overdose de medicamentos na cela. Por que ninguém parou esse monstro antes? E o que o levou a tamanha crueldade? Quinto caso: Carmelo Ramos. Carmelo Garcia Ramos cresceu em Laudeán de San Nicolás, na ilha de Gran Canaria, a cerca de 37 quilômetros da capital, Las Palmas. Em 2005, com 33 anos, vivia com os pais, lutando contra o vício em heroína. Tentava se recuperar com o apoio da família, mas enfrentava recaídas.
Em 5 de abril de 2005, Carmelo disse aos pais que faria uma viagem com 2 amigos de longa data para a Praia das Arenas, a cerca de 19 quilômetros de La Aldeia. Planejavam acampar, nadar, pescar e coletar frutos do mar. Ele levou sua mochila, como fazia em saídas para a praia. A praia, isolada, só era acessível por uma trilha estreita e sinuosa, não recomendada para quem teme alturas. Mesmo assim, o trio foi. Carmelo nunca mais foi visto. 4 dias depois, em 9 de abril, os amigos voltaram sem ele. Os pais de Carmelo só notaram sua ausência semanas depois, ao tentarem contatá-lo. Achavam que a viagem havia se estendido, mas descobriram que os amigos já estavam em La Aldeia. Ao questioná-los, eles disseram que Carmelo sumiu enquanto buscava frutos do mar em uma enseada rochosa. Desconfiados, os pais perguntaram por que não chamaram a polícia ou os avisaram. Os amigos não tinham respostas claras. No mesmo dia, registraram um boletim de ocorrência. A polícia acionou uma equipe de busca com cães, mergulhadores, helicópteros e barcos, mas não encontrou vestígios de Carmelo ou seus pertences. Dias depois, a mochila dele apareceu no telhado da casa dos pais. Ninguém sabe como chegou lá, mas especula-se que os amigos a jogaram, já que o telhado era baixo. A irmã de Carmelo, Rosa, foi à praia e encontrou a carteira e as chaves dele em uma caverna. Logo após, recebeu uma ligação anônima dizendo que os amigos o mataram. Rosa acredita nisso. O caso esfriou em 2008. A polícia acha que Carmelo se perdeu ou sofreu um acidente, e seus restos não foram encontrados. A família acredita que os amigos estão envolvidos e duvida que ele tenha ido à praia. Os amigos também usavam heroína, levando a teorias de que Carmelo morreu de overdose, e eles esconderam o corpo, ou que sofreu um acidente sob efeito de drogas. Muitos acreditam que os amigos sabem mais, mas não são diretamente culpados. Um deles morreu em 2013, em um deslizamento perto da praia. Carmelo tinha cabelos cacheados curtos, olhos castanhos, compleição magra, bigode e uma cicatriz na sobrancelha direita. Tinha 1,75 m e, se vivo, teria 49 anos. Informações podem ser enviadas ao SOS Desaparecidos, no número mais 34, 649, 952, 957. O que aconteceu com Carmelo? Seus amigos escondem a verdade, ou o mar guarda o segredo? E aí, o que achou dessas histórias de arrepiar? Cada caso nos deixa com mais perguntas do que respostas, não é? Se você ficou grudado na tela, inscreva-se no 5 Curiosidades, ative o sininho e deixe seu like para apoiar o canal. Nos comentários, conte qual caso te chocou mais e sugira temas para os próximos vídeos. Vamos juntos desvendar mais mistérios. Até a próxima!